Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor João Daniel aqui na voz. E hoje a gente vai ter uma aula especial sobre mol. O título da nossa aula é Mol é a dúzia dos químicos? É o público-alvo. É o segundo ano do ensino médio. Não esquece, né, antes de a gente começar, de se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar a nossa aula, né, que você já ajuda bastante. Então, bora lá, gente. Antes de a gente falar do mol, né, eu queria falar um pouco sobre numerais coletivos. Numerais coletivos são aqueles que indicam um conjunto de seres ou coisas dentro de uma categoria. Diferentemente dos substantivos coletivos, como por exemplo, alcateia, colmeia, molho de chaves, etc., os numerais coletivos, eles apontam o número exato de seres ou coisas, ou seja, o numeral coletivo ele vai dizer assim, ó, isso aqui tem tantas unidades, certo? A gente vai ver alguns exemplos. Eles são variáveis em número, singular ou plural, mas não em gênero, masculino ou feminino. Vamos para alguns exemplos de numerais coletivos que estão no nosso cotidiano. Um exemplo clássico é a dúzia. Ovos, normalmente a gente compra em dúzias. Uma dúzia, a dúzia é um numeral coletivo e representa 12 unidades, certo? De alguma coisa. Não necessariamente precisa ser ovo. A gente tem também aqui a resma, não é? Que representa 500 folhas de papel. Então, a resma é um numeral coletivo. Então, se você vai na loja, numa papelaria e pede uma resma de papel, o atendente vai te dar 500 folhas de papel num bloquinho como esse, parecido aí. A gente também tem aqui o milheiro, que é um numeral coletivo muito empregado na construção civil. Blocos de alvenaria são vendidos em milheiros, ou seja, de 1.000 em 1.000 unidades. Então, se você for na loja de material de construção pedir um milheiro de blocos, ou meio milheiro, como queira, né, 500 blocos ou 1.000 blocos, ele vai te dar a quantidade certinha. Então, você vai contar em cada... um milheiro é 1.000 blocos, meio milheiro é 500 blocos. Beleza? Além disso, a gente tem meia dúzia, né? Meia dúzia são 6 unidades de algo. Eu trouxe meia dúzia de gato pingado, um exemplo. A gente também tem outros, né? Por exemplo, o par ou dupla, que representam duas unidades, duas coisas, duas pessoas, etc. A gente tem outros, bimestre, que representa 2 meses, semestre, que representam 6 meses, certo? Biênio, que representa 2 anos, década representa 10 anos. Então, a gente tem vários numerais coletivos no nosso dia a dia que a gente não se dá conta deles. A química, ela também tem um numeral coletivo e ele tem um nome. Esse numeral coletivo se chama mol. E ele representa, um mol de qualquer coisa, representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades de partículas muito, muito pequenas, certo? Esse número ele é chamado de constante de Avogadro, certo? A gente vai ver um pouco mais na frente, esse rapaz que vocês estão vendo aí na foto, como foi essa relação, né? Então, um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades. É um número muito grande. Caso vocês queiram escrever esse número, é 602, e vocês vão adicionar esses 602, 21 zeros depois do 2, para você ver o tamanho desse número. É um número muito grande. Beleza? Então, o mol. Vamos lá ver o mol. Deixa eu abrir aqui a minha caneta. Então, o mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos ou moléculas, né, mas também prótons, nêutrons, etc. E é um termo que provém do latim mole e significa quantidade. Ele foi proposto pela primeira vez em 1896 pelo químico William Ostwald, esse rapaz aqui. Então, é impossível, gente, por que ele propõe um mol? Porque é impossível a gente medir a massa dessas pequenas entidades, né, átomos, moléculas, isoladamente. Então, aí eu trago um exemplo, né, para a gente ter uma ideia. A menor partícula visível em um microscópio contém mais de 10 bilhões de átomos. Assim, os cientistas optaram por escolher uma unidade de medida, né, o mol, que abrangesse um número imenso de moléculas, uma grande quantidade de moléculas, um número fixo de moléculas, que é aquele número lá que vocês viram, a constante de Avogadro,
moléculas, átomos, etc., partículas pequenas, e que facilitasse a medida dessa massa. Aí vocês estão vendo, nesse gifzinho, nesse videozinho aí do lado, uma balança de pratos. Para vocês terem uma ideia, essa balança ela só consegue medir a massa de algo se você compara ela com um padrão. A gente vai ver agora qual foi o padrão que os cientistas utilizaram para medir a massa, agora que a gente está falando do mol e a relação dele com a massa dos átomos, partículas, etc. Qual foi o padrão que os químicos utilizaram? Bom, a grama e seus submúltiplos e múltiplos são unidades muito grandes para expressar a massa de um átomo. Então, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, fazer esse paralelo, que é o seguinte: seria como se eu representasse a massa de 1 grão de arroz em toneladas. É possível, professor? É. Mas tonelada é uma unidade de medida muito grande se comparada a 1 grão de arroz, a massa de 1 grão de arroz. Então, assim, os cientistas eles passam a desenvolver, a buscar, investigar e escolher um padrão, certo? Um padrão de mesma magnitude, ou seja, de mesmo tamanho, da mesma ordem de grandeza dos átomos, moléculas ou partículas, para usar como o padrão, né? Escolher esse padrão, algo dessa mesma ordem de grandeza. Qual foi o padrão que os químicos escolheram? Bom, os químicos eles escolheram o carbono 12 como padrão. Mas o carbono 12 todo, professor? Não. Eles escolheram o carbono 12, dividiram a massa dele em 12 partes iguais e 1/12 dessa massa correspondia à unidade de massa atômica, que é o que a gente vai trabalhar aqui agora. É como se a gente tivesse uma pizza dividida em 12 fatias e eu tirasse uma fatia e usasse ela como padrão de medida de algo, certo? Isso foi isso que os químicos fizeram. Um exemplo que eu trago aqui para vocês é na medida da massa do oxigênio. Na tabela periódica, a gente tem que a massa atômica do oxigênio, deixa eu pegar minha tabela, a massa atômica do oxigênio, ela é 16. Então, se vocês verem aí na figura, vocês têm 16 fatias de carbono 12 aí, mantendo equilibrada essa balança de pratos. Ó que coisa massa, beleza? Então, essa unidade de massa atômica, ela vem de 1/12 da massa do carbono 12. Certo? Professor, como foi que eles mediram a massa do carbono 12? Aí, com um instrumento especial chamado espectrômetro de massas, certo? Então, foi todo um processo até que eles chegassem no carbono 12. Belezinha, gente? Vamos seguir aqui. Então, já que eu falei de massa atômica, como é que a gente localiza essa massa na tabela periódica? Bom, essa massa na tabela periódica, ela está aqui. Eu trago a tabela para vocês verem. Então, aqui a tabela periódica, os elementos químicos. E essa massa, ela está localizada aqui, ó, normalmente abaixo do elemento químico, né, do nome, mas pode estar acima também. Mas uma coisa que pode ajudar vocês a lembrar é que esse número sempre é o maior número dentro dessa caixinha, que representa o elemento químico. Então, por exemplo, eu trago o ferro, né, tem um número atômico, está relacionado ao número de prótons, o símbolo dele, Fe. Lembrando lá da nossa última aula de tabela periódica, que quando um elemento químico tem duas letras no símbolo dele, a primeira é maiúscula e a segunda obrigatoriamente minúscula. Aí tem o nomezinho dele e a massa atômica. Essa massa atômica, ela está relacionada à soma da massa dos prótons e nêutrons presentes neste átomo. Se você for dar uma olhadinha na nossa última aula, eu vou deixar o link aqui na descrição e vou também levantar o card aqui. Massa atômica, lá eu explico melhor como é que se calcula a massa atômica, como é que se acha esse valor de massa atômica. Está relacionado à disponibilidade desse elemento químico na natureza, certo? Então, agora que a gente sabe calcular, localizar, na verdade, né, a massa atômica na tabela periódica, vamos seguir a nossa aula, certo? Então, bora lá. Bora seguindo aqui. Vamos calcular agora, a gente sabe a massa dos átomos. Vamos calcular a massa das moléculas? Coisa simples, coisa fácil e é importante para a gente estudar o mol, beleza? Vamos começar com a molécula de H2O, a molécula de água. Como é que calcula, professor? É o seguinte. Vamos lá. Vou abrir um parênteses aqui.
Bom, eu tenho dois átomos de hidrogênio que estão representados pelo número 2, esses dois átomos, né? 2 representa que tem dois átomos do H, que é o hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui 2 vezes a massa atômica do hidrogênio que eu tenho na tabela. Então, aqui na tabela eu tenho que a massa dele é 1. Beleza, fechei aqui. Mais a massa atômica do oxigênio, que é 16. Mas eu só tenho 1, né? Não tenho número, eu tenho 1. 1 vezes 16. Quando eu não tenho número na molécula, ele é 1. E o 16 vem da tabela periódica. Então, a massa do H2O é 18 U, unidades de massa atômica. Beleza? Vamos para o NaCl. Bom, Na eu só tenho 1 e cloro eu só tenho 1, né? Cloro, ou Na é sódio, Cl é cloro. Cloreto de sódio é essa estrutura aí, essa substância. Então, o sódio eu só tenho 1, então é 1 vezes a massa que está aqui na tabela, que é 23, mais 1 vezes o cloro, que a massa dele está aqui, toda hora eu estou aqui olhando a tabela, ó, para vocês terem noção, estou olhando a tabela. Então, eu sou professor de química, não sei a massa atômica de cor. Vou cobrar de vocês que saibam a massa atômica de cor? Também não, ninguém decora a tabela. Não há necessidade. 35,5 aqui, tá? Então, essa massa, ela deixa eu fazer as contas aqui, 58,5. Belezinha? Vamos para a próxima? Eu vou precisar apagar aqui para dar espaço para fazer as outras, tá? Espera aí. Apagar aqui para dar espaço para fazer as outras. Apagando. Beleza. Eu tenho aqui agora um NaOH. Bom, nessa molécula eu tenho... Deixa eu até separar aqui para não confundir. Nessa molécula, nessa estrutura, nessa substância, eu tenho um átomo de Na, né, que é o sódio, 1 vezes 23, que é a massa dele da tabela periódica. Mais eu tenho 1 de oxigênio, 1 vezes 16, mais 1 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. O resultado aí, deixa eu fazer minhas contas, 24 mais 16 dá 40. Então, a massa atômica do hidróxido de sódio, NaOH, é 40 unidades de massa atômica. Vamos fazer agora um que é um pouquinho maior, mas não é difícil. Deixa eu só apagar aqui, tá, pessoal? Para dar espaço. Que é o C6H12O6, que é a nossa glicose. Então, bora lá. Eu tenho 6 átomos de carbono, representados ali pela letra C. 6 vezes 12, que é a massa do carbono, da tabela periódica. Mais 12 vezes 1, que é a quantidade que eu tenho de hidrogênio, 12, e a massa dele é 1. Mais 6 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Vou até pegar o calculador aqui, que às vezes fazendo de cabeça eu erro essas contas. Então não é bom dar chance ao azar. 82 mais 12, 84 mais 6 vezes 16, daqui dá 180 unidades de massa atômica. Tá vendo que o professor usa a calculadora, usa a tabela periódica? Eu não sou obrigado a saber tudo, certo? Então bora lá, bora seguir. Bom, agora que a gente sabe calcular a massa molecular, vamos investigar um pouco mais dessas relações entre massa atômica, massa molecular, mol. Bora lá? Então, existe uma relação matemática entre a massa molecular, não só a massa molecular, a massa atômica, a massa iônica, a massa de um íon, a massa de um átomo, a massa de uma molécula, a massa de um íon e a massa de um mol de moléculas. Certo? Aqui eu só coloquei no título massa molecular, mas é molecular, atômica ou iônica. E a massa de um mol de moléculas. Como é que se dá essa relação? Bom, experimentalmente, os cientistas constataram que a relação entre grama e U, unidade de massa atômica, é 1 grama equivale a 6,02 vezes 10 a 23 U, unidade de massa atômica. Professor, eu já vi esse número aí
Não é o número, não é a tal da constante de Avogadro que o senhor falou lá no início da aula? É. Olha a importância dela, olha ela sendo revalidada aqui, né? Surgindo novamente. Porque no período de Avogadro não tinha uma forma de estabelecer essa relação matemática. Não existia. A relação matemática existia, né? Mas não existia um aparato químico, né, preciso para comparar, como a gente tem hoje. Então, 1 grama equivale a 6,02 vezes 10 a 23 por unidade de massa atômica. Então, vamos destrinchar aqui. O que acontece quando, por exemplo, eu substituo 1 por grama? Né? O que vai acontecer? Então, aqui eu trago alguns exemplos, 3 exemplos, né? A massa de um átomo de carbono, isso na tabela, tá? É 12U. A massa de uma molécula de H2O é 18U. E a massa de um íon de sódio é 23U. Beleza. Vou pegar como exemplo aqui o átomo de carbono para a gente elaborar mais aqui. Então, 12 gramas é a massa de quantos átomos de carbono a gente pode fazer essa relação, né? A partir daquela que está descrita aqui, tá? A gente pode fazer essa relação. Como é que vai ficar isso, professor? Bora lá. Substituindo grama por U, eu tenho, no lugar da grama, né? Eu vou colocar 6,02 vezes 10 a 23 U, porque 1 grama é isso, não é isso? Beleza. Vou fazer as operações, aí eu vou reorganizar isso aqui. Reorganizando, eu percebo que 12 gramas equivale a 12U, eu só fiz botar o U do lado do 12, mantive o número lá, vezes 6,02 vezes 10 a 23. Professor, 12U não é a massa de um átomo de carbono? É. Ah, professor, eu acho que eu já entendi. Então significa que 12 gramas de átomos de carbono equivalem a... Bom, aqui você tem a massa de um átomo de carbono, 12, vezes esse número. Ou seja, esta é a quantidade de átomos de carbono que eu tenho em 12 gramas de átomos de carbono. Professor, agora eu entendi. É uma questão matemática, não é? É uma questão matemática. Então, o número que vocês estão vendo aí, o número de Avogadro, o nome dele é até confuso, né? Avogadro. O número 6,02 vezes 10 a 23, utilizado como fator de conversão entre grama e unidade de massa atômica, ele é conhecido como, ele é denominado constante de Avogadro, certo? E ele que estabelece a relação. Então aqui você está vendo, ó, que eu tenho, em 12 gramas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Professor, lá atrás o senhor não disse também que esse número equivalia a 1 mol? Equivale a 1 mol. Então eu tenho o que, gente? Em 12 gramas, eu tenho 1 mol de átomos de carbono. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa fantástica. Tá vendo como a química é fantástica? Bora lá dar uma investigada maior. Mergulhar. Existe também, gente, uma relação entre a massa de uma molécula, de um átomo. Eu estou escrevendo molécula ali, é porque o que a gente trabalha mais, tá? Mas é molécula, átomo ou íon. Existe uma relação entre a massa molecular e a massa de determinada substância. Como é que ela se dá, professor? Da seguinte forma. Antes, eu queria lembrar de vocês aqui algo que vocês já viram na alfabetização, que é o material dourado. O material dourado, ele é utilizado lá pela nossa PRO, lá na alfabetização, pelo nosso professor, pela nossa professora, na alfabetização, para nos ensinar unidade, dezena, centena e milhar. Olha como tem uma relação. Dezena, centena e milhar são numerais coletivos. Mas, professor, se eu trouxe isso por isso? Não. Eu vou mostrar a vocês como é que se estabelece uma relação entre massa molecular e a massa de determinada substância. Essa relação, vocês vão ver que tem tudo a ver com o mol. Mas antes eu queria trabalhar com o cubo, com o material dourado, para que vocês relacionem. Vamos lá. Quantas dúzias de cubinhos, né, um exemplo aqui, eu tenho neste conjunto?
Então aqui eu tenho uma placa, né, que uma placa é uma centena, e eu tenho duas barras, que são duas dezenas. Aqui no total eu tenho 120 cubinhos, não é? Professor, como é que eu vou descobrir quantos cubos, quantas dúzias eu tenho aí? Simples. Eu vou pegar a quantidade de cubinhos total, que é 120, e vou dividir pela quantidade que tem em uma dúzia, que são 12. Fazendo isso, eu vou achar que eu tenho 10 dúzias de cubos. Ah, professor, entendi. Entendi. Mas onde é que o senhor quer chegar? Agora vocês vão ver que esse cálculo que eu fiz aí agora é exatamente o mesmo que vocês vão fazer para descobrir a quantidade de matéria, que aqui está relacionada à quantidade de dúzias de cubos, que eu tenho de determinada substância, sabendo a massa dela. Como é isso, professor? Me explique aí. Deixa eu apagar aqui para não ficar confuso. Determinando o número de mols, quantidade de matéria de determinado substância. Então, eu tenho a massa da substância e eu vou dividir pela massa molar, ou seja, a massa de 1 mol dessa substância. Ah, professor, entendi. E aí eu vou achar o número de dúzias, não é? Como fez com o cubinho, não é? É, exatamente a mesma coisa. Quantos mols eu tenho nesse conjunto, como eu fiz lá com o cubo, com material dourado? Quantas dúzias eu tenho nesse conjunto aqui de 120? Quantas dúzias de cubinhos eu tenho nesse conjunto de 120 cubinhos? Tá vendo como a química é linda? É bacana? Bora lá? Também, gente, é possível, já que agora a gente estabeleceu esta relação entre quantidade de matéria, né, que é o número de mols, e a massa, a gente pode também expressar a concentração das soluções, que a gente já viu. Se você não lembra o que são soluções, dá uma olhadinha lá na playlist do canal de conteúdos do segundo ano, beleza? Então, é possível expressar a concentração das soluções utilizando o número de mols. Como é que eu faço isso, professor? No lugar da massa, lá que a gente trabalhou em concentração comum, a gente vai colocar a quantidade de matéria e vai dividir ela pelo volume da solução. Olha que coisa linda! Que coisa linda que é a química. É muito, muito fácil, gente. Muito fácil. Essa concentração ela vai ser chamada de concentração em mol por litro. Ela recebe também, pode ser chamada de molaridade, tá? Ela é medida em mol por litro, porque é a quantidade de matéria dividido pelo volume em litros. O professor está até emocionado que está trocando as falas aqui do script. Essa concentração ela é chamada de concentração molar ou molaridade, mas o que é mais correto, mais comum de você encontrar, é concentração em mol por litro, ou concentração em quantidade de matéria. Tá? É a mais empregada pelo SI, Sistema Internacional de Unidades, e pela IUPAC, que a gente já viu também. Ela é muito empregada em laboratórios e indústrias químicas, mas não se restringe apenas a laboratórios e indústrias químicas. Ela é utilizada também pela biologia, pela física, essa concentração e etc. Pode ser utilizado por outros ramos, a matemática, e por aí vai. Vamos para alguns exemplos, vamos dissecar aqui alguns exemplos, misturando molaridade, cálculo da quantidade de matéria, cálculo da massa molecular, para a gente ver aí, né, como é que fica esse bololô todo. Então, alguns exemplos. Aqui eu trago dois. Primeiro aqui, qual a molaridade de uma solução que contém 160 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, em 620 ml de solução. Primeira coisa, básico do básico. Não sei se vocês perceberam lá atrás, mas eu acho que agora com o exemplo vocês vão perceber. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a massa de 1 mol de ácido sulfúrico. Como é que eu faço isso, professor? Bom, vou colocar aqui a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Né? H2SO4, né? Então eu tenho, eu não estou com a caneta aqui, 2 átomos de hidrogênio, vezes a massa dele, que é 1, mais um átomo de enxofre,
que a massa dele, deixa eu olhar aqui na tabela, é 32, mais 4 átomos de oxigênio, que a massa dele é 16. Isso aqui, deixa eu fazer na calculadora, que eu já tinha errado essa conta uma vez. 4... dá 98. Opa, 98. Então, a massa dessa molécula é 98. Não sei se vocês perceberam lá atrás, mas a massa de 1 mol de ácido sulfúrico será 98. Mas em vez de ser 98 unidade de massa atômica, será 98 gramas por mol. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O que é que isso vai fazer agora, professor? Achar a quantidade de matéria que existe em 160 gramas. Então, N, que é o número de mols, ou quantidade de matéria, é igual a 160 gramas, dividido por 98 gramas por mol. Isso aqui vai me dar, deixa eu olhar aqui na calculadora, eu não sou obrigado a saber todas as contas de cabeça, dá aproximadamente 1,63, tá? 1,63 mols. Acabou aí, professor? Não! Você tem a quantidade de matéria presente em 160 gramas. Agora você vai calcular a molaridade dessa solução. Então, bora lá. Eu vou dividir a quantidade de matéria pelo volume da solução. Pode deixar aquele 620 ali? Não, porque ele está em ml. Eu tenho que converter para litro. Convertendo para litro, ele vai ficar 0,62 litros. Agora é só fazer a continha. 1,63 dividido por 0,62. Quanto é que dá? Vou até olhar aqui na calculadora. Dividido por 0,62 dá aproximadamente 2,63 mol por litro. Beleza, turma? Eu vou apagar aqui e vou deixar um desafio para vocês. Vocês respondem aqui para mim nos comentários. Tá? Como é que eu calculo esse daqui? A molaridade dessa aqui, do exemplo 2. Vou botar o exemplo 2 aqui. Como é que eu determino essa concentração molar? Deixa aí para o desafio para vocês. Tá? Muito obrigado. Aqui alguns links para vocês saberem mais. Vou deixar também na descrição desse vídeo. Beleza? E até a nossa próxima aula. Não esquece de dar o joinha, curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Até a próxima!